E aí, turma, bom dia, tudo bem? Espero que estejam tendo uma excelente terça-feira. Bom, quem não é inscrito aí no meu canal, já faço o convite, se inscreva, deixe seu like ou dislike, deixe sua sugestão. Hoje aqui eu tô para falar de um tema recorrente do direito bancário, que se trata do termo aditivo. Você sabe o que é o termo aditivo nos contratos bancários? Bom, pessoal, o aditivo é um instrumento pelo qual você altera o cronograma de pagamento de uma operação rural. Ou seja, vamos supor que você tem uma cédula rural pignoratícia que vence em 10 de abril de 2021, tá? Portanto, vence esse dia 10 agora. Então você vai lá no banco tal e você e o banco em comum acordo decidem repactuar esse pagamento para 31 de janeiro ou 31 ou 30 de março de 2025, correto? Então o que ocorreu é que você houve um repactuamento, né? Você alongou o vencimento da dívida e aí é feito um termo aditivo, que seria um novo instrumento, né? E esse instrumento ele é averbado à margem da cédula rural e ele é registrado no cartório de registro de imóveis, constando a nova alteração, né? Vale frisar, pessoal, que nas operações de crédito rural, as prorrogações devem seguir o contrato original, ou seja, a taxa de juros e o capital conforme foi feito no contrato inicial. Só que nós temos um grande problema, então por isso que eu estou aqui hoje para te dar a dica. Tome cuidado ao repactuar e assinar termos aditivos. Por quê? Eu já peguei muito contrato, pessoal, em que se tratava de uma cédula rural pignoratícia. A cédula rural pignoratícia ela é regida pelo Decreto-Lei 167 de 65. Então, o que acontece? É uma legislação específica. Esse decreto, ele traz inúmeros requisitos para a emissão de cédula rural pignoratícia e também traz prazos de prescrição, tá bom? E fomenta ao crédito, tipo, o custeio mais facilitado, né? É um decreto que rege a legislação rural no tocante ao crédito. Portanto, a cédula rural pignoratícia, ela é regida por lei especial, correto? Um decreto 67 de 65, ele rege a cédula rural pignoratícia e hipotecária também, correto? O que acontece? Normalmente você tem um contrato, nesse nosso exemplo que eu dei aqui, que o contrato ia vencer agora dia 10 de abril desse ano. E esse contrato ele é garantido por penhor cedular de primeiro grau. Você deixa lá, vamos supor, 1.000 sacas de milho ou 40 vacas holandesas mestiças, cor diversas, enfim. Você deixa um bem atrelado à garantia. Aí que mora o perigo na prorrogação. Normalmente, quando eu já peguei contratos, e aí quando você vai fazer essa modificação, no aditivo eles transmudam de cédula rural pignoratícia para a cédula rural, para a cédula de crédito bancário. E o que acontece? A cédula de crédito bancário, pessoal, ela é regida por outra lei e não pelo decreto 167 de 65. Então, a cédula rural
que seria regida pelo decreto 167 de 65, fica prejudicado, uma vez que agora ela se tornou uma cédula de crédito bancário regida por outra legislação. Aí já muda tudo, muda os prazos de prescrições, formas de pagamento. Percebam, fugiu da legislação especial e entrou no outra legislação. Outra coisa também, taxa de juros. Normalmente o crédito rural, como é sabido por todos, tem os juros reduzidos. Ocorre que quando você transforma uma cédula rural pignoratícia em uma cédula rural, uma cédula de crédito bancário, quer dizer, você altera os juros também, o que pode te incapacitar de honrar o pagamento das parcelas, porque aí vem juros compostos ou os chamados juros sobre juros. Outro requisito que você deve ficar atento, eu falei das garantias. Normalmente, quando uma cédula rural pignoratícia, se houver penhor de safra, vamos supor, seja soja, seja milho, enfim, que você trabalha aí, seja gado, e você tem uma propriedade rural, o que o banco faz? Ele inclui nesse termo aditivo outra garantia, que é uma garantia real. Então ele coloca o seu imóvel rural como garantia. Ou seja, se você não honrar com o pagamento da dívida, eles consideram vencido por completa a operação, entram com uma execução de título extrajudicial e mandam em asta pública ou famoso leilão a sua propriedade. Entendeu? Então perceba, pessoal, que você saiu de uma situação que, em tese, mesmo você sendo devedor, mas você estava numa situação confortável, e agora você, imaginando que ia entrar numa situação melhor, você entrou numa situação pior, mesmo tendo prorrogado a dívida. Porque acaso você forçosamente vai ter que quitar as parcelas, porque senão você vai correr o risco de perder o seu imóvel. E aí você vai ficar com essa dor de cabeça. Então é a dica que eu dou hoje, tá bom? Tome cuidado com renegociações de dívidas e assinaturas de termos aditivos. Coisas que exigem papel, testemunhas e cartório, procure o seu advogado, correto? Porque normalmente são negócios jurídicos que dificilmente você conseguirá se safar. Então, antes de assinar um termo aditivo, antes de renegociar essa sua dívida, procure um advogado, tá bom? Então é essa a dica que eu dou hoje. Tenham uma ótima terça-feira e fiquem com Deus. Até a próxima.